Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em dois textos. O primeiro deles, segundo livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13. E o segundo texto, Salmo de número 3. Uma batalha em glória. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 13. E Salmo de número 3. Mesmo sentados reverentemente ao Deus da palavra, assim diz o Senhor. Segundo Samuel 15, 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Versículo de número 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres no queixos de todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Pai bendito, estamos diante do teu texto que é sagrado. Quero te pedir, consagra-nos o nosso coração nesse momento, para ouvirmos a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma batalha em glória. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho na porção desses dois textos. Meus irmãos, a vida é um campo de batalha. A existência é uma trincheira de desafios. Neste combate inevitável e intransferível, existem guerras e grandes duelos que são verdadeiras honras lutarmos nessas batalhas. A peleja para entrar na universidade, no mercado de trabalho, as lutas para ter uma vida santa num mundo profano, as guerras como estas tornam a estas cicatrizes verdadeiras medalhas e as feridas verdadeiras condecorações. Entretanto, existem batalhas inglórias, existem batalhas que são vergonhosas, existem arengas que são uma verdadeira autodestruição. Imagina o conflito conjugal,
Um conflito conjugal é um duelo indigno, porque você luta contra a sua esposa, luta contra o seu esposo e não percebe que está lutando contra si mesmo. Conflitos conjugais são duelos indignos. Motins eclesiásticos é uma peleja infame. O litígio entre um pai e um filho é uma contenda inglória. Nesse texto, a gente percebe a declamação de uma poesia que nasce da metrificação de um problema doméstico. Não existe batalha mais inglória do que você lutar contra a sua própria casa. Não existe batalha mais dolorosa do que você cerrar os pulsos, elevar o seu tom de voz para gritar com os seus, ou ser gritado por eles. Aqui, o grande conflito está na arena de uma família onde o filho quer matar o pai. Que batalha mais inglória, como orar numa situação dessa? Porque se Davi ganha, o seu filho morre. Se Davi perde, ele morre. É diante desse conflito que eu gostaria de convidar você a meditar nesse texto, deixando sua Bíblia aberta e o seu coração também. E eu quero convidar você a observar esses dois textos, porque o Salmo 3, ele nasce na poesia da briga entre painho e filhinho, painho Davi e o filhinho Absalão. E eu gostaria de extrair algumas lições desse texto. A primeira lição desse texto, amados irmãos, é que na batalha precisamos conhecer os nossos reais inimigos. Primeira lição do texto. Na batalha precisamos conhecer quem de fato são os nossos inimigos. Versículo 1 e versículo 2 do Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi é um homem de muitas inimizades, é um homem de guerra, é um guerreiro condecorado, é um 4 estrelas. Davi era um homem que cresceu na arena da guerra, dos conflitos, e por conta disso, ele já tem alguns inimigos naturais. Ele tem, ou teve Golias, os filisteus, os amalequitas. Mas até então tudo isso é muito normal, porque sempre foram inimigos, sempre foram o do outro lado. Mas eu disse a você que nós precisamos, na batalha, identificar os nossos inimigos. Existe um livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Esse livro foi dedicado ao Tolkien, do Senhor dos Anéis, e narra a história de um diabo, um tio que é diabo, chamado de Maldanado, que escreve cartas ao seu sobrinho Vermelindo. E nessas cartas ele começa a instruir a como aquele aprendiz de diabo, que estuda na escola das tentações, na faculdade das tentações, como ser um bom diabo. E em uma dessas cartas ele diz que para ser um bom diabo, ele não deve mostrar medo. Ele não deve mostrar sua verdadeira carranca. O quanto ele, enquanto diabo, se apresentar menos inimigo, se apresentar menos horrível e imperceptível, o quanto mais ele provocar ceticismo na vida do outro, melhor será as suas ações. É interessante isso, porque enquanto nós temos como estratégia de realização pessoal ser percebido, ser aclamado, estarmos na luz da ribalta, o C.S. Lewis descreve que uma das ações de Satanás é ser não percebido, porque quanto menos percebido, mais área de atuação ele terá. Davi, ele descreve que tem crescido o número dos seus inimigos. E aqui eu quero convidar você
a voltar lá para o segundo livro de Samuel, e aí você perceber alguns dos inimigos de Davi. Se você observar, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, existe um inimigo ferrenho de Davi, outrora amigo, outrora conselheiro. A Escritura diz que era um homem sábio e que os seus conselhos eram como a própria voz de Deus. Aitofel, avô de Betseba. A Escritura diz que os seus conselhos eram excelentes. Segundo o livro de Samuel 16, 23. Mas além de Aitofel, quando Absalão dá o golpe militar e Davi foge de pés descalços, chorando, com a caravana do luto e das lágrimas, a Escritura diz, amados, lá no capítulo 16, versículo 5, que aparece um homem chamado Simei. Simei é da família de Saul. E Simei começa a amaldiçoar Davi, começa a atirar pedras em Davi. Joabe, um guerreiro condecorado, chega para Davi e diz assim: Davi, deixa eu matar esse cachorro morto. E Davi disse: deixa ele, talvez eu esteja sendo amaldiçoado por Deus mesmo. A Escritura diz que dentre esses inimigos que crescem, no capítulo 15, versículo 13, agora Absalão consegue seduzir a estima e o carisma do povo. Mas o golpe fatal, o tiro de misericórdia, é a rebelião do seu próprio filho. Absalão é o terceiro filho de Davi. Ele é o filho de Maaca, filha do rei Jesus. E aí agora esse menino, cheio de cicatrizes domésticas, cheio de feridas familiares, porque a sua irmã foi estuprada. O estuprador é o seu meio-irmão. E aí ele se depara diante dessa crise doméstica, olha para Painho e espera uma ação de Painho. E o que é que Painho faz? Painho não faz nada. Painho não disciplina Aminon, o estuprador. Painho não coloca Tamar no colo e lhe dá proteção. Painho não chama Absalão e coloca-se no seu coração os seus medos e as suas impressões. E o que é que ocorre? Diante disso, Absalão foge. Como todo neto, hoje é dia do avô, ele vai se refugiar no colo do avô, que é um rei. Corre para a casa do rei, seu avô, e lá ele passa 3 anos, segundo Samuel, capítulo 13, versículo 37. Lá ele tem 4 filhos. Nenhum dos filhos é conhecido pelo outro avô, Davi. Ele aperreado, ao estar já 2 anos, a estar 4 anos fora da sua casa, ele busca uma forma de voltar. Volta, fica em Jerusalém 2 anos, e seu pai não manda chamá-lo, e aí para chamar a atenção ele bota fogo no campo de Joabe, e diz: eu quero ser visto, eu quero ser escutado pelo meu pai, e o pai não escuta, ele bota fogo. Crianças chamam a atenção por carência. Davi chama, ele entra no palácio, Davi só lhe dá um beijo, e ele sai pior do que chegou. Saindo dali, ele já regimenta 50 homens, e começa a fazer o seu motim, começa a fazer a sua estratégia, para derrubar seu próprio pai, porque ele já não tem o carisma. Com isso, por 4 anos, ele começa a julgar Israel à porta da cidade, e dizer: venha para cá, papai não tem tempo não, mas eu tenho. Papai está muito ocupado, mas eu estou aqui disposto. E começa a beijar, começa a fazer toda uma estratégia para ganhar o coração do povo, e ganha. E aqui, amados, diante disso, eu quero convidar você a voltar lá para o Salmo 3. E aqui a gente se deparar com a segunda realidade. Segunda lição é que na batalha temos que focar no ser de Deus e não na opinião pública. A segunda lição
desses inimigos crescentes, desses inimigos que estavam fora, mas agora está dentro, está no sangue, é que diante dessa realidade, nós devemos focar os nossos olhos no ser de Deus e não na opinião pública. Versículo 2. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Além de crescente os inimigos, agora é crescente o sermão dizendo: Deus abandonou Davi. Nessa situação é uma expressão do lavar de mão dos céus, é uma expressão de que Deus jogou a toalha, de que Deus está julgando o pecado do nosso rei. Quantas vezes, amados irmãos, essa pandemia, algumas pessoas podem olhar para nós e dizer assim: olha, já era. Deus está julgando, Deus está abandonando, Deus está lavando as mãos desse povo que corre para o pecado e que se distancia da palavra de Deus e do Deus da palavra. Na provação, amados, não podemos escutar as vozes do inferno. Na provação, nós precisamos olhar para Deus. Muitos começam a anunciar a queda de Davi. Pior do que a provação é o silêncio de Deus. A provação não é o maior problema. O maior problema é a sensação de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a pior sensação. Mas a Escritura diz que nós não devemos andar por vista, nós devemos andar por fé. É isso que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Amados irmãos, nós precisamos observar que mesmo diante dos sinais de um aparente abandono de Deus, seu filho quer matá-lo, os seus conselheiros viraram a casaca, o povo agora está do outro lado, as emoções de Davi estão expostas, porque ele já não chora no canto, ele chora no meio da rua. Imagina o rei, com todo o seu resplendor, com toda a sua pompa, seu ouro, andando descalço no meio da rua e chorando, com um pano na cabeça escondido. A batalha, nós precisamos confiar em Deus e não fazer leituras humanas. O versículo 2 para o versículo 3 é uma grande esquina. O versículo 2 para o versículo 3 é a chave de como será o desenrolar da vida de Davi. Alguns momentos da nossa vida são cruciais, irmãos. Nós nos deparamos em muitas encruzilhadas no casamento, muitas bifurcações no trabalho, e que um falso em falso pode decidir toda uma trajetória. Davi escuta de todos os lados que nem Deus vai livrá-lo, porque isso é juízo do próprio Deus, nem Deus vai livrá-lo, porque isso é a mão do próprio Deus, mas ele não escuta, sabe por quê? Porque ele sabe em quem crê. E aí vem o versículo 3, e no versículo 3 nós nos deparamos com a terceira lição desse texto. E a terceira lição é que na batalha precisamos confiar em Deus. Terceira lição: nas batalhas da vida, eu e você precisamos confiar em Deus. Versículo de número 3. Porém o quê? Porém os inimigos se avolumando, porém os inimigos crescendo, porém as pessoas dizendo que não há salvação. Tu, Senhor, és o meu escudo. Tu, Senhor, és a minha glória. Tu és aquele que me exaltas a cabeça. É nessa confiança que Davi começa, amados irmãos, e aqui eu aprendo que Davi não ignora o problema. Davi reconhece que o problema está crescente. Davi reconhece que a pesquisa Datafolha não está em seu favor. Davi reconhece os dramas da sua casa, as agonias do seu coração. Mas aqui, amados irmãos, ele chega e diz assim: Senhor, Tu és o meu escudo. E quando eu olho para Davi, quando eu li esse texto, uma coisa me chamou a atenção. Amados, Davi tinha uns valentes que
pense nos cabas sangue no olho. Não se sabe ao certo quantos valentes Davi tinha, aqueles mais fortes entre os fortes. Mas especulam que eram cerca de 30 a 37 grandes soldados. Destes, eu gostaria de destacar apenas 4. O primeiro deles está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, chamado de Josebe. Josebe, a escritura diz que numa só luta matou 800 soldados. Versículo 9, existe um outro personagem chamado Eleazar. Eleazar era tão arrochado, era tão corajoso, que a escritura diz que ele lutou tanto, mas lutou tanto, que a espada se agarrou na sua mão e se tornou um único membro. Tem um outro valente chamado Sama. A escritura diz que ele lutou para proteger um campo de lentilhas, onde todo Israel que estava naquela redondeza fugiu e ele ficou. E lutou até amanhecer e botou os inimigos para correr. Jesubaal, ou Beão, se primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 11, a escritura diz que somente ele venceu 300 soldados. Agora me diga uma coisa, só um matou 800, o outro matou 300, o outro lutou tanto que a espada se apegou à mão. Esse camarada precisava estar com medo? Você já teve aquele probleminha de escola que a pessoa diz assim, na hora da saída eu lhe pego? E que você começou a tremer nas bases, mas não tem problema, você tem um irmão forte. Não tem problema, o seu vizinho está do seu lado. E aí você vai e diz assim, pode vir, meu irmão está aqui. Mas Davi não põe a sua confiança nos seus valentes. Davi não põe a sua confiança no seu anel de formatura, no óleo que caiu na cabeça dele. Davi não põe a sua confiança no dinheiro, nos seus contatos de poder. Davi chega e diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. A confiança de Davi não está na terra, está no céu. Não está na força humana, está na intervenção divina. Amados irmãos, a primeira expressão que nasce, que Deus é escudo, é o próprio Deus que fala para Abraão, eu sou o teu escudo. Eu quero dizer a você que está ansioso, aperreado, nervoso, eu quero reafirmar a você que Deus é o seu escudo. Deus é aquele que nos protege, foi o escudo de Deus que tirou Israel do Egito. Foi o escudo de Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi o escudo de Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Foi o escudo de Deus que deu coragem a Gideão e deu força a Sansão. Foi o escudo de Deus que mandou um anjo, e esse anjo derrotou 186 mil soldados. Deus é o nosso escudo, e esse Deus que guardou lá, guarda cá. Esse Deus que guardou naquela época, continua guardando-nos hoje. Você acha que Ele não nos guarda do coronavírus? E eu quero dizer, amados irmãos, que guardar do corona não é só guardar do vírus, mas de todas as comorbidades do corona. Talvez você não está com corona, mas você está com os medos produzidos pelo corona. Você está com medo de tocar numa mão, você está com medo de dar um abraço, você está com medo de sequer tocar no seu avô, você está com medo de ir numa farmácia, você está com medo das suas finanças, você está com medo que a sua empresa quebre. Eu quero dizer a você que Deus é o nosso escudo. E você precisa acreditar nisso e confiar nisso. O escudo de Deus protege até hoje. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. É Deus que guerreia as nossas guerras, irmãos. É Deus que nos guarda. Mas Ele continua.
Ele diz: tu és o meu escudo, tu és a minha glória. Isso aqui é lindo, irmãos. É lindo quando eu linko lá atrás. É lindo quando Davi perdeu o trono. É lindo alguém dizer isso quando ele é destronado, quando ele perde a sua riqueza, quando ele perde o seu status. É lindo quando ele perde o seu palácio. É lindo, amados irmãos, quando ele perde o seu poder, quando ele perde a sua família, quando até os seus súditos estão jogando pedra nele, amaldiçoando, dizendo que ele é servo de um Deus pagão. Aqui, amados irmãos, ele poderia ter muitas outras expressões, mas ele diz assim: Senhor, a minha glória não está no palácio, a minha glória não está no cetro do rei, a minha glória não está na riqueza, não está no trabalho, a minha glória é o Senhor. Você pode dizer isso? Deus é a minha glória, Deus é a minha honra, é Deus que me fortalece. Ele observa que ele não tem glória familiar, amados irmãos, porque Absalão foi como um tsunami na sua casa. Absalão entrou de sola. Recebeu os conselhos de Aitofel. E Aitofel disse: olha, chama todas as concubinas do teu pai. E você vai lá para o palácio, lá para o eirado, para o local mais visível. E você vai se deitar com todas as concubinas do seu pai, numa espécie de grande Big Brother da orgia nacional. E assim se cumpre a profecia de Natã, quando ele peca com Betseba, de que Deus iria permitir que a vergonha chegasse à sua casa, a tal ponto de que alguém iria tomar as concubinas de Davi. Onde é que está a glória nisso? Onde é que está a glória de alguém que anda cabisbaixo, com um pano na cabeça, descalço, um rei? Eu quero dizer a você, meu amado irmão, ainda que tudo falte, você vá para um carrinho mais velhinho, a sua feira reduza, a sua viagem seja cancelada, a sua TV a cabo seja cortada, o seu plano de saúde foi para o espaço, ainda que o coronavírus chegue à porta e você comece a ofegar, e aí você começa a ter necessidade daquilo que é mais elementar para o homem, que é a respiração, mas que hoje é ouro. A sua glória não está na saúde, não está no dinheiro, não está no poder, não está no status. A sua glória deve estar no Senhor. O Senhor é a minha glória, mas ele continua: o Senhor é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O ato de exaltar aqui, amados, não é um ato de ensoberbecer o outro, de gerar arrogância no outro. Aqui é como se Davi estivesse dizendo assim: o Senhor é que me restaura. A restauração não é uma habilidade nossa. A restauração aqui no texto não é uma produção humana, não é uma fábrica do nosso próprio coração. É Deus que restaura. Ele é que vai levantar a cabeça de Davi mais uma vez. Ele é que vai honrar Davi mais uma vez. E Davi confia nisso, mesmo em fuga. Esse salmo é escrito, amados irmãos, cujo cantor está de pés descalços e banhando a sua harpa com lágrimas. Mas ele continua. Ele diz, versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu monte me responde. Deus é o meu escudo, Deus é a minha glória, Deus é o meu restaurador, e Deus é aquele que responde às minhas orações. A maior arma que você pode pegar para vencer as lutas da vida são os seus joelhos dobrados. A batalha espiritual, amados, é um convite para a sala de oração. O congregacional Thomas Gondim, ele disse:
As orações puras têm bênçãos puras. George Miller, ele escreveu: vive em oração, vive em um espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto me deito e quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando. Por quê? Porque ele está sempre orando. Lutero, ele escreveu: a oração é o suor da alma. Você está suando? Davi, amados irmãos, ele tem a consciência de que ele orou e Deus respondeu. Se você voltar lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 31, existem duas notícias que chocam Davi. Primeira, é o golpe militar de seu filho. E lá você vai ver isso. Os mensageiros chegam e dizem assim: olha, Absalão levantou um povo e ele vem contra nós. Primeira notícia ruim. Segunda notícia ruim: Aitofel está aconselhando ele. Se a gente dá a primeira mais ou menos para depois dar ruim, o conselho de Aitofel era pior do que a rebelião de Absalão. E aí Davi faz uma oração. E Davi ora, e essa oração está registrada, amados irmãos, no capítulo 17, versículo 1 e 2. Davi ora a Deus e diz assim: Senhor, confunde as palavras de Aitofel nos ouvidos de Absalão. Não deixe ele escutar esse conselho, porque o camarada, quando fala, é um tiro e uma queda. E foi certeira a oração. A Escritura diz que Aitofel pede para Absalão convocar um exército e ir em busca de Davi para matar, porque Davi está cansado. Olha, vamos fazer isso agora. Davi está cansado, está com a mão frouxa. E aí, se a gente correr, a gente pega ele. Aí tem um espia de Davi escondido. E aí Absalão manda chamá-lo e diz: o que é que você diz? E o espia disse: não vá não. Não vá não. Porque Davi é homem de guerra. Se você perder a primeira batalha, você vai perder a guerra. Se você perder a primeira batalha, isso vai gerar medo, porque todo mundo sabe quem é Davi. Todo mundo sabe os valentes de Davi. E aí o que é que ocorre? Deus confunde o conselho de Aitofel. A Escritura diz, no versículo 23, que Aitofel, não sendo escutado no seu conselho, ele se retira da localidade e dá cabo de sua própria vida. Deus respondeu a oração de Davi. O Senhor escuta, o Senhor responde do seu santo monte. Você precisa entender que Deus é aquele que escuta a oração. Às vezes o nosso problema é que a gente não está orando. E aí, não orando, a gente quer ser escutado. Deus é aquele que é o nosso escudo, a nossa glória, aquele que nos restaura e aquele que responde. E aqui, amados irmãos, gostaria de concluir falando sobre os benefícios daqueles que confiam no Senhor, naqueles que lutam a verdadeira guerra com os verdadeiros inimigos, com as verdadeiras armas. Primeira consequência é paz para dormir. Versículo 5. Deito-me e pego no sono. Você dormiria se seu filho estivesse com a faca na mão querendo lhe matar? Você dormiria se perdesse o seu emprego e que estivesse que sair às pressas para não ser morto? Você dormiria em entrar numa batalha tão inglória que a sua vitória é a derrota do seu filho e a vitória do seu filho é a sua derrota? Você dormiria? Amados, às vezes a gente não dorme porque mudou o colchão. Às vezes não dormimos porque estamos sem o nosso travesseiro. Às vezes não dormimos
apenas porque houve uma mudança geográfica. Davi dorme. Sabe por quê? Porque ele entende que Deus é escudo. Ele entende que Deus é a sua glória. Ele entende que Deus responde a oração. Ele entende que Deus restaura. E diante dessa concepção teológica, não resta outra coisa que não seja dormir e roncar. Você está conseguindo dormir? Ou você passa a noite paquerando na televisão? Você passa a noite agarrado num videogame? Você passa a noite abrindo a porta da geladeira? A Escritura diz que a primeira consequência daqueles que confiam em Deus é paz para dormir. Segundo, disposição para acordar. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Você já teve a sensação de não querer acordar? Você já teve a luta de fugir por uma medicação que produzisse sono? Você alguma vez já acordou e não achou sentido para se levantar? As persianas continuaram fechadas, o ar-condicionado ligado, a porta fechada, você até dormiu, mas não quis acordar. Mas a consequência daqueles que confiam em Deus é que eles têm disposição para acordar. Eu acho que essas duas coisas estão em falta no mercado. Assim como na pandemia entrou em crise o álcool 70, entrou em crise termômetros, a pandemia também trouxe a carência do sono e da disposição para acordar. Terceiro, versículo 6 ao versículo número 8. Ele teve paz para dormir, disposição para acordar e coragem para lutar. Versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Esse levanta-te, Senhor, é uma ação de dizer: Senhor, vamos para o conflito, vamos para o embate. Ele tem disposição, ele tem coragem para lutar, amados irmãos, e isso é uma necessidade nossa. Às vezes nós já não temos mais forças nas pernas, disposição no coração, já entregamos os pontos, já estamos com o nosso desamparo aprendido, e aí já nos amoldamos às crises da nossa família, já nos adaptamos às dificuldades do nosso próprio coração. Davi não. Davi diz: eu não tenho medo, ainda que seja Aitofel, ainda que seja o meu povo, ainda que seja o meu inimigo. Não porque ele fosse um camarada super corajoso, arrochado, mas porque ele confia em Deus. Por essa razão. Quarto e último, ele tem paz para dormir, disposição para acordar, coragem para lutar e um povo para abençoar. Versículo 8. Do Senhor é a salvação sobre o teu povo, a tua bênção. Meu amado, isso aqui é extraordinário. Eu acho que aqui é tão difícil quanto dormir e quanto acordar. Davi ora pelo povo que o expulsou. Davi está orando, Davi está intercedendo por aqueles que se insurgiram contra ele. Uma das grandes batalhas da nossa alma é não arquivar ressentimento e mágoa no coração. O que é que você faria como rei se fosse deposto
aí você ganha a guerra, volta. O que é que você vai fazer com esses? Se você depois ler, o livro de Reis é um dos livros que eu mais tenho assim paixão para ler. Porque essas histórias são cativantes. Quando Davi sai em fuga de Jerusalém, ele recebe uma notícia de que Mefibosete, aquele que ele ajudou, se insurgiu contra ele. E aí ele volta. E aí Mefibosete fica, e agora? Como é que ele vai agir? Eu comi na mesa dele, agora traí. A Escritura diz que ele nem liga. Ele faz vista grossa para a mágoa. Ele se distancia da vingança. A quarta lição e última é que ele tem um povo para abençoar. Davi não vinga o sangue dos rebeldes. Porque Deus é o pastor de todos. É o Pai nosso que está nos céus. E não somente o Pai dele, o pastor dele. E aí, meus amados irmãos, Davi sai de uma batalha em glória e vem para uma vitória gloriosa, que eu espero que você tenha também nesse momento todo. Tenha, na graça do Senhor, paz para dormir, disposição para acordar, coragem para lutar e um povo para abençoar. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, em favor das nossas vidas. Quantas vezes os inimigos estão se multiplicando, as lutas aumentando, são crises financeiras, é a doença, é o curso que não começa, é a ansiedade que já começou. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, em favor de cada um daqueles que aqui estão, daqueles que estão dentro do templo, daqueles que estão em suas casas. Deus amado, em nome de Jesus, conforta esses corações, e que nós venhamos ter, Senhor, a bênção na prática de ter o Senhor como nosso escudo, que nós venhamos nos sentir protegidos, guardados por Ti, porque a Tua palavra nos ensina que nenhum único fio de cabelo nosso está alheio ao Teu cuidado. É refém de pentes ou de escovas. O Senhor tem todas as coisas em Tuas mãos. Então toma, Senhor, as nossas vidas. Guarda-nos, restaura-nos, responde às nossas orações. E que mesmo que falte muita coisa, que nós venhamos olhar para o Senhor como a nossa glória. É assim, ó Deus, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.